No vídeo anterior, eu mostrei uma maneira da gente pensar em como resolver um problema de lógica de programação, tá? Como eu falei no vídeo anterior, lógica de programação é sem dúvida o ponto-chave, né? O que faz virar mesmo a chavinha, tá? Então, não se preocupe se você acha a maneira de resolver seus problemas um tanto quanto difícil. Isso é normal, é uma quebra de paradigma, tá? Lógica de programação não é uma coisa fácil, não se preocupe, pessoal. Mas precisa de prática, dedicação e esforço que você chega lá. Uma hora você vai conseguir desenvolver seus programas, assim como você aprendeu a andar de bicicleta, a dirigir, por exemplo, se você dirige algum veículo e por aí vai, tá? Isso é normal, bacana? No vídeo anterior, então, eu mostrei como que eu resolvi um problema até que bastante simples, mas pra gente iniciar mesmo, tá? E passei um desafio para vocês. Eu assumo que esse desafio não era um desafio muito simples, tá? Era um desafio que exigia um pouco mais em termos de lógica de programação. Existem várias formas de resolver esse problema, eu assumo. O que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho talvez nem seja a melhor forma, mas é a forma que eu consegui pensar em como resolver essa questão, bacana? E se você praticou e fez de um outro jeito que você considera melhor, coloca nos comentários a sua solução, será muito bom que todo mundo aprenda junto, legal, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, direto pro vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e você está no canal Ser Front-End, o canal onde eu falo basicamente de tecnologias voltadas à programação web, especialmente para quem está iniciando a carreira, e também às vezes dou os meus pitacos sobre o mercado de trabalho. Como eu falei no vídeo passado, eu passei um pequeno desafio para vocês e nesse vídeo aqui eu vou resolver essa questão. Sem mais delongas, direto para o meu código, olha só. Eu pedi para vocês tentarem resolver essa questão, né? Desenvolver uma função que recebe um número e um array de números. Essa função deve retornar o número da array que for mais próximo do primeiro número passado por parâmetro. Aqui eu não estou pensando em como validar essa função, se a pessoa, se o programador ou a programadora passou um número válido, se passou realmente um array de números. Estou focando na lógica, tá? A princípio, mas é óbvio que num programa real você precisaria tomar alguns cuidados. Por exemplo, verificar se o programador passou realmente um número, se passou um array de números e por aí vai, tá bom? Mas aqui vamos pensar como que eu resolveria isso no mundo real, tá? Então imagina que a gente não está resolvendo esse problema com código, com JavaScript. Imagina que eu estou resolvendo um problema no mundo real. Como que você faria, pessoal? Bom, o que eu faria? Eu teria uma variável, né, uma caixinha, digamos assim, onde eu vou armazenar um número. Então imagina que eu tenho ali o número 100, tá bom? Temos o número 100 guardado ali na memória, bacana? E depois eu tenho um array de números, ou seja, uma lista de números. Eu tenho vários números que eu posso selecionar, tá? Como que eu vou verificar qual desses números aqui dentro dessa lista é o mais próximo daquele número 100 que eu armazenei anteriormente? Eu vou subtrair esses dois números, né? E vou verificar qual desses números, tem a menor diferença. Vai ser mais fácil olhar no código, se liga só. Então, antes, deixa eu só fazer um rápido teste de mesa aqui. Deixa eu colocar meu rosto aqui que eu esqueci, agora sim. Vamos lá, então, digamos que eu tenha um simples teste de mesa. Então, repara, eu tenho aqui, ó, o número vai receber 100, eu vou colocar número referência, tá? Número referência vai receber 100, e eu tenho uma lista de números que vai receber aqui, por exemplo, o número 20, o número 90, o número 105, tá? E vou colocar no meio aqui, olha só, o número 98, tá bom? Qual que é o número mais próximo dessa lista? O número mais próximo a 100 é o 98, tá bom? Como que eu sei que ele é o número mais próximo, pessoal? Simples, porque se eu pego o número 100 subtraído de 98, a diferença é de 2, né? Então, por exemplo, 100 menos 20, aqui vai dar 80. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui as diferenças aqui embaixo, olha só. Aqui, opa, foi muito. Aqui. A diferença aqui é 80. A diferença aqui é 10. A diferença aqui é 2. A diferença aqui é 5, certo? Essas são as diferenças. O número mais próximo é o número que eu tenho a diferença menor. O número 2, no caso, que então é o 98, tá? Poderia também ser algo do tipo, olha só, deixa eu apagar essas diferenças daqui. Aqui a diferença
se eu faço, né, 100 menos 98, eu obtenho o número 2. Mas imagina o seguinte, ó, 101 agora, tá? Qual que vai ser a diferença? Então, novamente, vamos lá. 80. Aqui eu tenho... Opa, aqui deixa eu só colocar o meu colchetes no lugar certo. Aqui eu tenho a diferença 10. Aqui eu tenho a diferença 2, porque 100 menos 98 é 2. Agora, qual que é a diferença aqui? É 1. A diferença é 1. Porém, 100 menos 101 é menos 1, tá? Então, se eu fizesse simplesmente a conta, a subtração, eu teria esse resultado aqui, olha só. 100 menos 101 é menos 1. Mas digamos que eu estou interessado apenas no valor absoluto, né? Sempre no valor positivo, tá? Então, se 100 menos 101 é menos 1, a diferença continua sendo 1. E é esse número que eu preciso saber, não valores negativos, tá bom? Então, tenha isso em mente. Legal, pessoal? Agora sim, como que eu vou fazer, então, para resolver essa questão? Vamos já criar a função direto, né? A gente já viu no vídeo passado que eu criei primeiro o código, depois coloquei dentro da função. Aqui eu já vou criar a função direto. Então vamos lá, function, número mais próximo, ou pega número mais próximo, tá? Pega número mais próximo, pronto. Assim, desse jeito. Esta função vai receber dois parâmetros como diz no enunciado, um número e uma lista de números. Então, número, referência e lista, ou array de números, melhor ainda, array números. Bacana? Desse jeito, pessoal. Assim, desse jeito. E aí, voltando, né, para aquele primeiro exemplo que eu mostrei ali no código. Olha só, eu posso fazer o seguinte, uma das maneiras que eu posso pensar é o seguinte, eu vou sempre pegar o primeiro número, né, dessa minha lista aqui, deste meu array, eu vou sempre pegar o primeiro número e assumir que este é o número mais próximo. Então na primeira vez, este vai ser o número mais próximo. Depois, eu posso fazer o seguinte, eu posso percorrer a minha array a partir do segundo elemento, né, posso percorrer esta minha array e aí armazenar o número mais próximo se a diferença for menor do que a do primeiro número. Ficou um pouquinho confuso, mas vamos lá. Vou assumir que o primeiro número é o número mais próximo e depois eu vou percorrer a minha array sempre verificando a diferença do primeiro número com os dos demais números. Se a diferença, por exemplo, do segundo número for menor do que a diferença do primeiro, eu assumo que o meu segundo número é o número mais próximo do número de referência. Bacana? Então, eu até vou pensar fazer o seguinte, eu vou tentar fazer com do while, tá? Eu não tinha pensado em do while, pensei agora falando aqui para a câmera, tá? Vou pensar, então, fazer com do while. Por quê? O do while é um loop do JavaScript que ele sempre vai executar uma ação a primeira vez. Uma única vez ele vai executar, pelo menos, na verdade, uma única vez ele vai executar um código, mesmo que a condição para o do while nunca seja verdadeira. Então vamos lá. Vamos tentar fazer aqui com o do while, tá? A sintaxe é a seguinte. Você precisa fazer com do while de maneira nenhuma. Eu posso fazer com loop for, enfim. Existe uma série de formas para se resolver essa questão, tá? Mas aqui, vamos lá, vamos fazer com do while. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, primeiro, criar uma variável chamada número mais próximo. Na verdade, o do while não vai resolver o nosso problema, pessoal. Eu vou precisar ter essa variável fora deste cara daqui. Então vamos fazer o seguinte, Ctrl X aqui, apaga este cara. Eu vou criar aqui fora mesmo, dentro da minha função, eu vou criar as variáveis que eu preciso, tá? Então eu vou assumir que o número mais próximo é igual ao array de números no índice 0, tá? Não precisamos do while não, ele iria dificultar pra gente, tá? Let a diferença, vou colocar do mais próximo, desse jeito, vai receber o número referência menos esse cara daqui, o número mais próximo, tá? Então aqui o que eu estou fazendo, imagina o seguinte, se o número referência for 100, eu vou pegar o número 100 menos o valor, né, o número que está lá
na minha array, tá? Só que como eu mostrei para vocês, a gente não pode se preocupar com números negativos, eu preciso sempre ter um número absoluto, bacana? E para fazer isso no JavaScript é muito fácil, eu tenho um método chamado ABS do objeto math. Então se liga, eu vou vir aqui, ó, eu já tenho a diferença do mais próximo, vou copiar o nome dessa variável, deixa eu trazer um pouquinho para cima, vai receber math.abs, desse jeito, ele é um número absoluto, tá? Então pego o mesmo número que estava aqui e mandei aqui para dentro dessa função, agora eu tenho sempre números positivos. Bacana? Temos então o número mais próximo e a diferença do número mais próximo. O que eu vou fazer agora é percorrer nesse array de números, não preciso me preocupar com o primeiro número, porque eu já fiz ele aqui em cima, mas o que eu vou fazer aqui é, olha só, utilizar o loop for mesmo, tá? O loop for, vou colocar let i vai receber, nesse caso, o número 1, não preciso do número 0, porque eu já peguei o valor aqui do primeiro elemento dessa minha array, tá? Então, enquanto o i for menor do que números, array de números, na verdade, array números.length, desse jeito, tá? E aí, i mais, como de costume, certo? Bacana, já temos ali o começo do nosso loop. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou criar duas variáveis, tá? Vou criar o número, que é referente aqui a esse índice i desta minha array de números, e também vou fazer a mesma coisa com a diferença. Então vamos lá, let, vou chamar de número, vai receber array números no índice i, que é o número do loop ali, e depois let diferença vai receber, eu já vou fazer direto aqui, tá? A gente já sabe que vai precisar o math.abs, e este cara vai receber, aqui eu coloquei número referência, na verdade tanto faz a ordem, né? Mas vamos lá, número referência menos o número que está criado ali em cima, olha só, menos o número, tá? Então peguei o número referência menos esse número daqui, e já passei aqui para o método math.abs para sempre me retornar a diferença com o número positivo. E basicamente o que eu vou fazer aqui é fazer uma verificação. Se a diferença, que é este número que foi criado dentro do loop, for menor, e aí vale uma questão de como que essa função deve se comportar quando a diferença for igual. Por exemplo, imagina que eu tenho o número de referência é 100, e aí na minha array eu tenho 101 e tenho 99. Como que tem que se comportar o código, né? Enfim, é uma questão de pensar uma abordagem, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, se a diferença for menor, só o sinal de menor, ele vai atribuir. Se for menor ou igual à diferença que já está lá, eu vou deixar aquele primeiro encontrado como sendo o valor correto, o valor que será retornado para a função, tá? Sem problema nenhum. Então vamos lá. Se a diferença for menor do que a diferença do mais próximo, olha só, significa que este número daqui dentro do loop, por enquanto, é o número mais próximo. Então eu vou simplesmente reatribuir valores. O número mais próximo vai receber este número que está aqui, certo? E eu preciso, obviamente, também atribuir esta variável daqui. Diferença do mais próximo vai receber a diferença. Basicamente é isso, pessoal. Eu acho que é isso. E no final eu preciso retornar, certo? Retorna quem? Retorna o número mais próximo. Opa, aqui, o número mais próximo. Basicamente é isso. Vamos testar? Então vou vir aqui embaixo, olha só. Console log. Eu quero pega número mais próximo. Eu quero o número mais próximo a 100 e eu vou passar um array contendo 101, 102, 103 e 99, tá? Pela minha lógica, eu imagino que ele vai me retornar 101. Aliás, deixa eu pegar este código daqui e aí a gente vai ficar testando lá no console, tá? Muito bom. Então, se eu testar esse código aqui no meu Chrome, tá lá
ele já mostrou ali para mim 101. Bacana? Deixa eu colar aquela função, olha só. Vamos fazer alguns testes aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Então, o número mais próximo a 100, né, é o 101. Na verdade, a diferença entre 101 e 99 é o mesmo, né? Mas a gente assumiu que o primeiro encontrado é o que vale. Mas repara o que vai acontecer se eu colocar aqui, ó, 99.2. Olha só, ele já retornou aqui, porque a diferença daqui é 0.8, que é menor do que 1. Bacana? Que mais que a gente pode fazer de brincadeira aqui? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 101.6. Opa, aqui é ao contrário, 101.6 eu aumentei a diferença na real, né? Mas eu poderia colocar aqui, ó, 99.6. Agora ele sim é o mais próximo, tá? Enfim, vale dar uma brincada aí, mas o código aparentemente está funcionando, certo? Se eu vier aqui colocar 10, o 10 é o mais próximo. Se eu vier colocar 20, o 20 é o mais próximo. Se eu colocar aqui no meio, colocar aqui 30, o 30 é o mais próximo. E ele já está me mostrando aqui embaixo o valor retornado por essa função, olha só. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ter mais conteúdo como esse para você praticar a sua lógica de programação, coloca aqui nos comentários, me conte o que você achou desse tipo de conteúdo. Se você tem alguma ideia, algum enunciado, por exemplo, queira compartilhar conosco, coloca também nos comentários, quem sabe eu posso fazer um outro vídeo a partir do seu enunciado, do enunciado que você colocou nos comentários, bacana? E se você procurar nos comentários e viu um enunciado sugerido por outra pessoa, tente resolver também, quem sabe até coloque a sua solução, né? Como eu falei, não há uma única solução para um problema, cada pessoa pode ter uma visão diferente de como resolver aquela questão, bacana? Então vamos transformar esse canal numa maneira para todo mundo evoluir junto, tá? Esse que é o intuito, tá? Eu, sinceramente, espero muito ter te ajudado, tá? A tirar esse fantasma da cabeça das pessoas, que é a lógica de programação, que é como que eu começo um programa, como que eu inicio, como que eu resolvo um problema. Eu estou trabalhando e eles exigem de mim que eu resolva uma questão e eu estou tendo dificuldade. Então, calma. Primeira coisa é ter calma. Coloca a cabeça para pensar, se possível, no papel e caneta, escreva o problema, tente imaginar como que você solucionaria esse problema no mundo real. São abordagens, são técnicas que podem te ajudar. Fechado, pessoal? Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo. Até lá!